Olá, amigos da TV Mundo Maior. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, 11,5 milhões de pessoas estão em depressão. Mas será que a depressão é uma doença espiritual? André, qual é a visão espírita sobre a depressão? Kardec tratou bastante sobre a questão da melancolia. Kardec fala que é aquela tristeza que nós sentimos da espiritualidade, né? Estamos presos no corpo, ainda temos uma grande carga de trabalho a fazer conosco próprios, né? Removendo as nossas deficiências, passando bem pelas nossas provas, espiando da maneira mais correta e possível e produtiva possível. Isso nos cansa, né? Porque nós sentimos falta daquela liberdade relativa que o espírito tem em estando liberto da indumentária carnal, aquilo que Bezerra chamava o tirano do espírito, que é o corpo. Todos nós estamos aprisionados nesse corpo. Temos uma longa estrada para percorrer, estamos no meio dela, e ainda temos um tanto, e aí dá aquele cansaço, meu Deus, ainda tem mais tanto para eu poder me libertar. Mas isso é algo inconsciente, e essa é uma das explicações da depressão. Infelizmente, algumas pessoas ainda comentam que depressão é frescura ou é a doença de rico, né? Por que isso acontece? E mesmo entre os espíritas, muitos creem que a pessoa está em obsessão, o que é uma bobagem, né? Não, em absoluto. Inclusive há dados que apresentam que não é doença da moda, nem frescura, nem falta de ter o que fazer. Existem muitas pessoas produtivas passando pela depressão. Existem muitas pessoas que na pirâmide social formam a base, ou seja, as classes D e E, né, e que vão buscar o remédio antidepressivo no Sistema Único de Saúde. Entre os medicamentos que são ofertados, os psicotrópicos estão ali bastante, tem grande significância entre o conjunto de medicamentos que ali estão, né? Não é possível entendermos questões tão complexas como aquelas da alma humana, do psiquismo humano, de forma fácil. Aliás, sempre nos lembramos do momento em que Jesus antecipa aquilo que Freud nos traria. 19 séculos mais tarde, vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, mas não vedes uma trave na frente do seu próprio olho. Sigmund Freud nos traz, entre outros tantos, as questões que vêm do inconsciente e quando brotam do inconsciente, trazem os nossos traumas, as nossas dores, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dificuldades. Isso nos traz uma certa ordem de sofrimento. Esse é o cisco, a gente está enxergando algo que o nosso vizinho, nosso irmão, está fazendo e que nós julgamos como errado, mas nós não temos acesso à profundeza do inconsciente psíquico, a tudo aquilo que está armazenado no inconsciente daquela criatura. E mais grave, porque nós não temos acesso à trave na frente do nosso olho, ou seja, nós não sabemos o tamanho do nosso inconsciente e aquilo que está depositado ali, fruto das nossas experiências ao longo da trajetória humanoide. E esse tipo de comentário, André, você acredita que pode prejudicar as pessoas, que elas fiquem com receio de buscar um tratamento? Há muito preconceito em cima do tema, né? Inclusive, os próprios pacientes, aprendizes, melhor dizendo, que passam pela depressão, e eu posso falar com bastante tranquilidade, porque eu trato depressão há muitos anos, né? Eles têm essa resistência, né, em lidar com o fenômeno depressão, né? Tem resistência de ir ao psiquiatra, diz, não, isso é uma doença de louco, né? Tem resistência a fazer uso do medicamento. Meu, como é que eu vou tomar um medicamento para o resto da minha vida, né? Então, esses preconceitos, né, mercê do nosso não conhecimento da causa, nosso não conhecimento dos tratamentos que estão aí disponíveis, né? A nossa preocupação, o que o outro vai pensar se souber que eu tomo um remédio antidepressivo, eu acho que o número, inclusive, é bem maior do que esse que você divulga, uma vez que muitas criaturas sequer têm cultura e educação para entender que se encontram passando pela depressão. Então, é dos casos que demandam mais seriedade, né, na época que estamos atravessando. Acredito que muitas das criaturas que estão passando pela depressão estão longe de estar obsediadas, mas talvez cansadas. É muito difícil a progressão, né? Nós gostamos de nos sentir confortáveis, né? Todo mundo adora a zona de conforto. No momento em que nós percebemos que está se aproximando o instante de uma
quase que uma promoção para uma escala psíquica, cultural, educativa, adiante, acima, né? Isso nos cansa. É algo muito similar com o fenômeno do exame, da prova para entrar numa universidade, né? Nós vamos adquirindo bagagem, conhecimento, cultura, educação, e tem um momento em que vem o exame lá, onde nós passaremos 4 horas para poder entrar na melhor universidade, a universidade dos nossos sonhos. Isso nos deixa muito tensos, muito ansiosos, muito preocupados, até sofremos com aquilo. Será que eu vou conseguir? Será que eu já armazenei o conhecimento capaz de suplantar essa dificuldade? Então nós não podemos em absoluto julgar a pessoa que está em depressão. Nem tampouco dizer que ela é um obsediado, coisa que infelizmente muitos dos nossos irmãos espíritas acabam erroneamente adquirindo. Essa pessoa está sofrendo uma má influenciação. Depende. Se a pessoa no fenômeno tristeza profunda e sequencial, ela se entregar completamente e passar a alimentar maus pensamentos, sim, ela pode entrar em sintonia com entidades que estão num nível psíquico muito baixo, de grande sofrimento. Entretanto, se este cansaço da vida, ele experimentar que o desejo de vencê-lo seja maior, certamente a sintonia se faz com os nossos irmãos espirituais que estão ali felizes por estarmos suportando o peso que nos cabe. E qual mensagem que você poderia deixar para uma pessoa que está em depressão ou até mesmo aquela que está na dúvida se está ou não? Quanto à questão da dúvida, é relativamente simples. Se a pessoa está vivendo uma tristeza profunda, em geral, né, superior a 2 semanas, porque tristezas todos nós temos, né? Um dia, outro, 2 dias sequentes, uma semana sequente, né? Se essa pessoa está sofrendo com uma tristeza profunda de 2 semanas para mais, muito provavelmente é a depressão. Agora, nós precisamos fazer também a diferenciação do luto, né? Quando nós perdemos um amor, um emprego, alguém que nós amamos que partiu para a espiritualidade, então a ausência daquela criatura, então vem uma tristeza profunda, né? Isso não é depressão. Esse luto é a perda do outro, depressão é a perda de si, é a falta de confiança de vivenciar os desafios da vida. Quem está nessa situação de passar por essa tristeza profunda, saiba que um dos grandes contributos que o Espiritismo traz para a ciência humana é o conceito de que doença é caminho de cura. Então, se você está adoentado pela ansiedade, pela depressão, é porque se encontra um caminho de cura em curso, né? E que você pode perfeitamente vencê-lo. E os instrumentos para tratamento da depressão, da ansiedade, de tantas doenças ditas psíquicas, boa parte delas já catalogadas pelo CID, o Código Internacional de Doenças, que procure atendimento médico, que não aceite o preconceito, aceite pedir socorro. Pedir socorro é algo muito importante. Então é preciso procurar um profissional médico para poder fazer o diagnóstico correto, utilizar da medicação. As pessoas precisam saber que no início do tratamento, às vezes demora 15, 20, 30 dias para o remédio fazer efeito. Às vezes demora para poder acertar qual é a droga que melhor faz efeito na neuroquímica cerebral daquele indivíduo, a dosagem que essa droga precisa ser aplicada, que acreditem firmemente que podem alcançar uma grande qualidade de vida, né? E, sobretudo, procurem ajuda, né? Digam, falem sobre o estágio em que se encontram com alguém que amam, com um profissional. É de mistéria importância que o depressivo passe pelo divã, que ele faça consultas a um psicólogo, a um psicanalista, para poder se conhecer, ver de onde está brotando esse sentimento de tristeza sequencial e profunda e também, especialmente, não abrir mão, em hipótese alguma, do tratamento espiritual. Se é espírita, o passe magnético, o evangelho no lar, tentar se envolver o máximo possível com bons pensamentos, com bons atos, com boas palavras, né? Que aí certamente, valendo-se desse conjunto de oportunidades que nos são ofertadas no século XXI, é perfeitamente possível viver e viver muito bem com a depressão. Mas em especial que não desista do tratamento médico / medicamentoso. A pessoa que tem micose, ela toma um antimicótico. A pessoa que tem diabetes, ela toma insulina. O hipertenso, um remédio
para controlar a sua pressão cardíaca. O depressivo, o ansioso, ele toma antidepressivo e ansiolíticos. Isso é absolutamente natural e a ciência está aí para nos emprestar essa qualidade de vida. É importante também que as criaturas saibam que boa parte desses medicamentos eles trazem efeitos colaterais. E geralmente esses efeitos, ao longo do tempo, eles são diminuídos e às vezes até extintos, né? Então que converse com o seu médico, tenha paciência, não desista do tratamento, que os benefícios são realmente enormes. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!